carismático, nocauteador e talentoso. Conheça a história de um dos boxeadores mais famosos do Brasil e melhor peso pesado do boxe nacional. O Brasil sempre esteve presente no boxe internacional nas categorias mais leves. Nosso biotipo não é propenso aos gigantes, talvez até por questões sociais. Fato é que nunca tivemos tradição na categoria máxima do esporte, a dos pesos pesados. Isso mudou com o surgimento de um jovem sergipano de nome José Adilson Rodrigues dos Santos. Maguila, apelidado assim após levantar de uma vez 3 sacos de cimento e carregar até o fundo da obra onde era servente de pedreiro. Ele gostou de ser chamado dessa forma por sua enorme força física, e carregou esse nome até os dias de hoje. Nascido em Alagoas em meio às dificuldades da lavoura, mudou-se aos 14 anos para São Paulo a convite de um de seus 20 irmãos. Foi no novo estado onde passou a trabalhar como servente de pedreiro, em uma vida com muito trabalho e pouca comida, segundo palavras dele mesmo. Maguila nunca tinha treinado boxe até conhecer a BCN. Academia onde conheceu Ralph Zumbano, um dos maiores boxeadores do Brasil que se tornou um grande treinador após se aposentar. Foi o encontro do talento bruto com o lapidador. Mesmo assim, no amadorismo, Maguila não começou bem. Ele estreou no final de 1980 e logo no ano seguinte, mesmo com poucas lutas, foi posto para enfrentar Damiani, que mais tarde se tornaria medalhista olímpico e primeiro campeão mundial dos pesos pesados da Organização Mundial de Boxe. Ele não deu chances ao brasileiro que caiu no primeiro assalto. Maguila lutava na categoria dos pesados e não na dos superpesados, o que lhe prejudicava, e ajudou tanto que fosse batido por Damiani quanto pelo equatoriano Angel Sanches, também no primeiro assalto. Mesmo com passagem ruim pelo boxe amador, Ralph decidiu que era a hora de profissionalizar Maguila e logo foi atrás de apoio. Logo encontrou patrocínios do próprio BCN e da Olivetti, fábrica famosa por produzir máquinas de escrever. Então, em 4 de fevereiro de 1983, começou a jornada mais bem-sucedida de um peso pesado brasileiro nos ringues mundiais. O primeiro desafiante de Maguila desistiu no terceiro assalto. 5 meses depois, em sua 4ª luta, Rodrigues teve sua chance de conquistar seu primeiro cinturão batendo Valdemar Paulino, então dono da cinta perdeu o título em menos de 3 minutos. Era claro que Zumbano estava certo sobre o talento que tinha em mãos. Maguila ainda fez mais 2 lutas aquele ano, até enfrentar um oponente à sua altura no início de 84. Domingo Delia, o brasileiro que nunca tinha passado do terceiro assalto, teve que ir até o 8º para vencer o argentino que fazia sua 30ª luta na ocasião. 3 adversários estrangeiros, incluindo o americano Mike White, primeiro a ser vencido por pontos por Maguila, separaram o sergipano do primeiro título continental. Em setembro de 1984, no Ibirapuera, venceu o argentino Juan Antônio Figueroa, sendo o primeiro brasileiro a conseguir o título sul-americano na categoria máxima. Pela primeira vez Adilson fez história e manteria o cinturão por tempo recorde. A essa altura, Maguila já era uma figura carimbada na televisão, dando boa audiência para a TV Bandeirantes. Contudo, muito se falava sobre suas falhas defensivas e seu jeito rústico de ser que o tornou um ícone, apesar das críticas em certas ocasiões à forma como tratava os oponentes. Mas o que mais preocupava era o risco de uma iminente derrota. Ralph Zumbano não conseguia impor autoridade ao seu pupilo que por vezes não obedecia seus comandos no ringue. Isso culminou nas 2 primeiras derrotas de Maguila em 1985, para o argentino Falcone e para o holandês André van den Uetelaar. Isso ajudou na mudança de equipe que aconteceu em 1986, Rodrigues rompeu com seu treinador e migrou para a empresa de Luciano do Vale. Com o novo empresário, a carreira de Maguila mudou, ele passou a treinar sob o comando de Miguel de Oliveira, ex-campeão mundial dos médio-ligeiros. Miguel fez Adilson enxergar o boxe como esporte e mostrou a importância da técnica ao invés da força bruta. Oliveira pegou o bom trabalho de Zumbano e elevou o nível. Com poucos meses com Miguel, Maguila com 27 anos respirava novos ares dentro e fora do ringue. Na luta demonstrava ser um lutador com melhor jogo de pernas e mais cautela, fora dos ringues deixava fluir sua humildade, que virou sua marca registrada.
Mostrada a evolução, era a hora da revanche contra Falcone e Oetelaar. Com o aval de Miguel, as lutas foram marcadas e Falcone foi a primeira vítima. Em um ginásio lotado, Maguila destruiu o adversário após 7 assaltos, causando nele uma lesão na retina que o tirou dos ringues. Depois se vingou de André Oetelaar, que entrou soberbo, mas foi surpreendido por um pugilista bem mais técnico do que na primeira luta. A essa altura, Maguila já era ídolo do boxe e da televisão brasileira. Virou uma celebridade, que fazia sucesso no Brasil durante uma década recheada de grandes nomes no boxe mundial. Enquanto crescia localmente, o mundo testemunhava o crescimento de Marvin Hagler, Sugar Ray, Júlio César Chaves e Mike Tyson. Os anos 80 marcaram como uma época onde a informação começou a se espalhar mais, por isso tanto o boxe quanto seu maior nome no Brasil atingiram seu ápice. O investimento em Maguila valia cada vez mais a pena e trazer lutas caras ao Brasil era bom negócio. Foi assim que Maguila se tornou campeão continental das Américas pelo Conselho Mundial de Boxe ao vencer Roque Sikorsky por pontos. Ainda era preciso vencer um grande nome para colocar Maguila como grande lutador no cenário mundial. O escolhido foi James Smith, o quebra-ossos. James vinha de derrota para Tyson nos pontos, em uma luta que frustrou Mike por 11 assaltos. Naquela luta Smith perdeu seu cinturão dos pesados. Portanto, quebra-ossos não era somente um nome sólido, como era um ex-campeão mundial que expôs o maior fenômeno da categoria naquele momento. Além disso, diziam que Smith estaria fora de forma, subindo na balança 8 quilos acima do que pesara contra Tyson. Esse seria o maior teste para Maguila, e sua maior oportunidade de ascender ao cenário internacional. O confronto terminou por pontos após 10 assaltos. Durante a luta a torcida atirava copos no ringue, que ajudaram Adilson a aguentar o confronto, afinal a todo momento a luta era paralisada. No anúncio dos pontos mais polêmicas, o primeiro árbitro marcou 100-91 para Smith, enquanto o segundo marcou 98-96 e o terceiro 98-97 para Maguila. O público foi à loucura com a vitória do herói brasileiro, mas o resultado não agradou Smith, que claramente venceu a luta. O primeiro jurado que deu vitória para quebra-ossos foi afastado injustamente. Na realidade, o grande mérito de Maguila foi ter suportado de pé os ataques do durissimo oponente. Essa vitória alavancou Maguila, mas sua performance mais impressionante ainda estava por vir. 4 meses depois de lutar com quebra-ossos, Maguila venceu no Maracanãzinho Alfredo Evangelista de forma ampla e clara sem dar chances ao uruguaio. 10 anos antes, Evangelista havia vendido caro uma derrota para Muhammad Ali. Após defender seu título sul-americano, em março de 1988, seus empresários decidiram que estava na hora de mudar de treinador e Ângelo Dandi foi chamado para o serviço. Maguila chegou ao segundo lugar no ranking do Conselho Mundial de Boxe, muito por influência admitidamente do vice-presidente honorário da entidade, Newton Campos. O objetivo era enfrentar Mike Tyson, detentor de todos os cinturões importantes naquele momento. Maguila inclusive esteve presente em uma das lutas de Tyson antes de passar um período treinando em Miami e de fazer sua primeira luta em Las Vegas contra Mark Lee. 3 vitórias do brasileiro em sequência depois, e a perseguição a Tyson continuava. Era o melhor momento da carreira de Maguila e ele dizia que sabia o que fazer para derrotar Tyson. Só que entre Tyson e Maguila havia o primeiro colocado do tabelamento, Evander Holyfield, e em julho de 89 então, não houve outra solução a não ser Maguila enfrentar Holyfield. A luta aconteceu no Caesars Palace. Maguila começou bem dominando o primeiro assalto, no segundo assalto porém com ordem de seu treinador, Maguila foi para cima acreditando que derrubaria Holyfield em algum momento, mas como sabemos, não foi assim que aconteceu. 5 meses se passaram até voltar ao Brasil para vencer Walter Macerone, desclassificado por morder e cabecear Rodrigues. Mesmo defendendo seu título continental e ainda estando no ranking, pensaram ser uma boa ideia tentar reverter a derrota para Holyfield enfrentando outro grande nome. Por isso, em junho de 90, George Foreman foi escolhido como oponente de Maguila. O resultado foi exatamente o mesmo, nocaute no segundo assalto. Não mais cotado mundialmente, Maguila seguia sendo uma figura popular e viajou o país todo fazendo apresentações.
Recife, Araguari, Brasília, Osasco, onde fez a primeira luta contra o argentino Juan Dias, Americana, Cruz Alta, Foz do Iguaçu, São Paulo, Campos do Jordão, Araras, Bragança Paulista, São Sebastião, Cajamar, Aracaju, Paranavaí, Guarujá por 2 vezes, Mauá, Guaratinguetá, Imbuguaçu e novamente Recife. Receberam em sequência combates de Maguila que já não era mais uma promessa, mas ainda era o campeão do povo. 5 anos após a derrota para Foreman, Adilson derrotou todos os 22 oponentes colocados à sua frente. 19 deles por nocaute. A sequência teve fim em Santos quando o americano Mike Evans nocauteou Maguila no 7º assalto. Rodrigues não parou por aí e seguiu seu curso. 5 meses depois conquistou seu título mundial da Federação Mundial de Boxe contra Johnny Nelson. O título em si não tem muito peso, mas a vitória sobre o futuro campeão mundial, apesar de polêmica, mostrou que Maguila ainda tinha lenha para queimar. Na revanche, Maguila novamente foi bem e venceu por decisão unânime. Maguila seguiu vencendo enquanto defendia seu cinturão e conquistou os títulos latino da FIB e da AMB no caminho, esses mais importantes que o mundial. Conforme foi se aproximando dos 40, o nível de oposição a Maguila foi diminuindo e sua forma física não seguia a mesma. Há algumas semanas de seu aniversário, ele se aventurou novamente fora do Brasil e foi derrotado por Pedro Daniel Franco da Argentina em Punta del Este. Essa derrota deveria servir de alerta, mas Maguila prosseguiu, vencendo Alberto Roman na sequência e empatando com seu antigo rival Juan Dias depois, já no início de 1999. Parado desde aquela luta em fevereiro de 2000, Maguila ainda era muito popular e foi convidado para mais uma luta que foi transmitida ao vivo na televisão, prova que seu nome ainda dava audiência. Em uma triste e melancólica performance e visivelmente fora de forma e totalmente sem condições, Maguila foi derrubado no 3º e 4º assaltos. Após apelos explícitos do comentarista na ocasião, Éder Joffrey, ele não pisou em um ringue novamente. Acho que é a última luta do Maguila, não é? Tomara a Deus que seja, Osmar e telespectadores, porque ele não tem mais condições. Com 42 anos de idade, lerdo do jeito que ele está, 114 quilos, não dá mais. Maguila, ouçamos um amigo seu, um colega seu de esporte. Pare, Maguila, pare para não acontecer uma coisa pior para você. Nos últimos anos, Adilson passou por problemas de saúde e foi diagnosticado com mal de Alzheimer, chegando a se alimentar por sonda e não conseguir nem mesmo caminhar. Porém, assim como aconteceu com Éder, o diagnóstico estava errado. Maguila possuía encefalopatia traumática crônica, ou demência pugilística, como é chamada comumente essa condição que afeta cerca de 20% dos atletas profissionais de boxe em alto nível. Com o diagnóstico correto veio um novo tratamento e hoje, aos 65 anos, seu estado é visivelmente melhor e mais saudável. Apesar de não nos representar mais nos ringues, Maguila segue sendo uma figura muito popular, já tentou entrar na política, fez comerciais e até gravou disco de samba. Seu jeito carismático e autêntico cativou o Brasil e por isso seu nome segue sendo lembrado quando o assunto é boxe. Eu recebi muita pancada e dei também, né? Apanhei que nem um doutor e bati que nem um gigante também. Vai pra onde agora, Maguila? Agora eu vou pagar fieira. Eu não acredito. Vou pagar fieira, amigo. Vai levar a gente junto, não? Vou pegar o terno, vestir o terno, pôr o bico fino e ir pro samba. Vamos junto, hein? Vamos lá, eu tô com a perna dura, porque nunca mais... Preguiça, pra moleza não baixei a guarda, nocautei a tristeza, encarei a minha estrada, derrubei todas as barreiras, o pessimismo mandei pra lona, nunca fui à faculdade, mas de guerreiro tenho diploma. Sou lutador, sou de fé, sou brasileiro. Sou lutador, sou da paz, eu sou guerreiro. Sou lutador, sou amor, sou coração. Sou lutador, vencedor, um campeão.